Isso aí, galera. Bom dia a todos vocês. Eu vou colocar aqui a atividade de matemática na tela, tá bem? Pessoal, acredito que vocês estão vendo a tela do meu computador, tá? Eu acho que essa tarefa não é. Bom dia. Não, essa tarefa vocês não têm, não. Porque é só uma apresentação em slide de uma tarefa que eu passei. Bom dia, professor. Bom dia, Augusto. E aí, tudo bem? Maria Clara, bom dia. Cristiano, bom dia. Miguel, bom dia. Biel, Pedro, Ana Clara, Maria Eduarda, Bruna, Ana Júlia, Emanuel, Daiane, Bom dia, Isabela. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Olha bem, Bom dia. Bom dia. Essa tarefa aqui é uma apresentação em slide, tá? De uma tarefa que vocês têm, certo? E como vocês podem ver aí na imagem, nós temos alguns discos, né? Ou seja, setores circulares que foram divididos, tá? Inclusive, está escrito aqui, ó, dá para ver, discos e frações, né? Alguém pode até perguntar, mas, tia Daniela, o que é uma fração? Bem, gente, fração é uma ideia, né, bem simples. Com certeza, vocês fazem o uso dela o tempo todo, tá? Por exemplo, depois que um bolo é feito, a primeira coisa que a gente faz com ele? Maria Clara, você sabe me dizer o que a gente faz antes de comer, claro? Entre o momento em que você termina de fazer o bolo e o momento em que você começa a comer, antes, no meio desse intervalo de tempo. Qual é a primeira coisa que você faz? Você já observou sua mãe depois que termina de fazer um... Isso. Ela faz o que mesmo? Deixa esfriar? Não, mas alguém falou uma palavrinha aí. Enquanto está esfriando, você faz isso. Gente? A gente faz o que mesmo? Arte. Biel? Opa. A gente faz o que mesmo com o bolo? A gente corta ele. Cortar o bolo, pessoal, é o quê? Dividir ele. A gente divide. Tá? A gente faz o mesmo que foi feito com os discos aqui. A gente divide, a gente corta. Quando aí na sua casa vai dividir o bolo, sua mãe tem que dividir em pedaços iguais. Ela põe um grande, um pequeno, um maior ainda, um menor ainda. Como é que é feito? Pedaços iguais. Pedaços Pedaços iguais. Isso, pedaços iguais. Então, pessoal, a fração é justamente isso. É você pegar um objeto, ele pode ser uma pizza, ele pode ser um bolo, ele pode ser uma barra de chocolate, e dividir ele em partes iguais, tá? Dividir ele em partes iguais. Certo?
Agora, essa ideia de pegar objetos e dividir em pedaços iguais, ela é antiga, tá? Observa bem. O estudo das frações surgiu no Antigo Egito, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais de 3.000 anos atrás, existia a ideia de pegar um objeto e dividir ele em pedaços iguais. Aqui embaixo tem uma imagem, tá? E nessa imagem, você tem uma corda, tá certo? E essa corda, ela é amarrada, nela são feitos nós. O objetivo desses nós é o quê? É ir dividindo em partes iguais, tá? Então, a ideia aqui da fração, ela surge há cerca de 3.000 anos, lá nas margens do Rio Nilo. Inclusive, na aula de história, eu mostrei uma imagem do Rio Nilo para vocês. Isso por quê? A necessidade de se realizar a marcação das terras que encontravam às margens do mesmo, ou seja, as margens do Rio Nilo. Era assim, pessoal. Tem lá aquela extensão de terra na beira do rio. Cada pessoa, ela era responsável por uma parte, em uma parte. E a ideia é que os pedaços fossem divididos, as partes fossem divididas, eles marcavam com estacas. Porém, quando o rio enchia, aquelas estacas, elas saíam, elas eram levadas, elas eram carregadas. Isso gerava a necessidade de, no outro ano, dividir tudo de novo. Tá certo? Então, pessoal, no período de junho a setembro, o rio inundava essas terras, levando parte da marcação. Logo, os proprietários dessas terras têm que remarcá-las. A marcação dessas terras era realizada pelos geômetras dos faraós, ou seja, pelos matemáticos da época, que utilizava cordas como unidade dividida, denominados esticadores de cordas. Então, a unidade, hoje, quando você vai medir alguma coisa, você usa que dispositivo? Que mecanismo você usa para medir? A fita métrica. A fita métrica, a pena, o método do carpinteiro. Tá? Na época deles, eles utilizavam, inclusive, vale lembrar o seguinte, a palavra metro, ela significa bastão de medir, que a corda foi substituída por um bastão de medir. Aí eles chamavam de metro. Então, quando você fala metro, você tem um bastão de medir, tá? Inclusive, se você for numa loja que vende tecido, é muito comum eles terem o metro na forma de bastão de medir. É um pedaço de pau. Não sei se vocês já viram. Alguém já viu? Já vi. Pois é. Então, vamos lá. Como a medida dos terrenos, na sua maioria, não era dada extremamente por números inteiros, surgiu, então, a necessidade de um novo conceito de número, que é o que nós chamamos hoje de número fracionário. Por exemplo, qual a altura de vocês? Inclusive, em ciências, nós vamos questionar isso, né? Qual a altura de vocês? Não sei. Ainda não preencheu a tabelinha de ciências? Gente, 1,30. 1,30. O 1, ele é inteiro. 1,50 m. Eu já preenchi. Alguém falou 1,50. Eu. Quem foi que falou que tem 1,50? O Miguel? É. Quando a gente tem 1,50 m, a gente costuma falar que tem 1,5 E-mail. m. Eu parece que eu tenho E 1,90 m, não sei. Não, deve ter 1,90 m, não. 1,90 m é muito grande. 1,40 m por aí. 1,40 m, 1,50 m é o normal da idade de vocês. 1,30 m.
1,20 a 1,60 é normal na idade de vocês. Mas não é fácil na idade de vocês ter 1,60 m, não. Mas eu já vi alunos com a idade de vocês com quase 1,60 m. Mas aí é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem 1,5 m, 1,50 m de altura, a gente costuma dizer que tem 1,5 m, né? Ou seja, eu tenho uma parte inteira, que é 1 metro, tenho mais meio metro, que é a parte fracionária do número, tá? Ou parte decimal, porque aí eu posso apresentar na forma de fração e posso apresentar também na forma de número decimal. Por causa dessa necessidade, que às vezes o número não era inteiro, surgiu o número fracionário, tá? Lá no Egito. Olha bem, pessoal. Às vezes, ao tentar partir algo em pedaços, como, por exemplo, uma pizza, nós cortamos em partes que não são do mesmo tamanho. Logo, isso daria uma grande confusão, pois na pizza, estamos falando da pizza, estão vendo aqui que tem um pedaço maior, tem um pedaço menor, de cá tem outro pedaço maior, tem outro pedaço menor. E na hora de comer a pizza, quem quer o pedaço menor? O mais pequeno? Eu quero maior. Pois é, ué. Aí todo mundo quer o maior. Aí a pergunta é justamente essa, né? Quem vai ficar com o pedaço menor, quem vai ficar com o pedaço maior? Alguém vai ficar no prejuízo? Esse negócio não está certo, né? E aí, eu não sei se vocês já observaram, pessoal, as caixas de pizza, elas não são redondas, tá? Elas não são redondas. Elas são, e vai depender do tamanho da pizza. Por exemplo, a pizza é pequena, a mini pizza, né, eu não estou falando dela, estou falando da pequena. Ela vem numa caixa quadrada, certo? Um quadrado, ele tem 4 vértices. Então, se você olhar no cursor do meu mouse, eles vão fazer o seguinte com a pizza quadrada. Eles vão de um vértice ao outro aqui de baixo, ó. Quadrado. Um vértice, isso, ao outro. Quando ele pega o cortador de pizza e passa de um vértice ao outro, os pedaços ficam todos do mesmo tamanho. A pizza média já vem numa caixa com 6 vértices. Então, aí eles fazem o corte de vértice a vértice também. Aí vai ficar 6 pedaços iguais. A pizza grande já vem numa caixa de 12 vértices, 12 cantinhos. É vértice, tio Adenauer? Nós não estudou isso esse ano ainda, não. Sim, verdade. Vértice é os cantinhos que tem na caixa. Uma pizza grande, ela tem 8 vértices. Uma pizza média, ela vem numa caixinha de 6 vértices. E tem aquela pizza tamanho família, né? Uma gigantesca. Ela vem numa caixa de 12 vértices, tá? 12 vértices. Aí ela vai dar 12 pedaços. Aí ela já vem numa caixa que tem esses vértices, o pizzaiolo sabe onde ele corta direitinho para os pedaços ficarem do mesmo tamanho, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, quando eu vou representar um número fracionário, eu utilizo um script, né? Eu tenho uma regrinha. Inclusive, pessoal, esse número fracionário, ele cria uma confusão, mas ele cria uma confusão. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizerem, não, eu não gosto de fazer nada com receita, nunca dá certo. Mas, por exemplo, lá na receita vem assim, 1/2. Ou vem assim, 1/2. Ou vem assim, o mais extravagante, 1/2. Tá? A gente vê 3 formas. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor, lá estava 1/2. De uma dessas formas, está escrito lá. Vamos supor, xícara de chá de óleo. Você vai usar, detalhe, a xícara de chá e a xícara de café. Alguém sabe me dizer qual que é a xícara de café? Uma pequenininha.
Isso, a xícara pequenininha é a de café. A xícara de chá é aquela xícara grande. Estou dizendo que você não possa tomar café nela, não é isso? Mas o nome xícara de café é a pequenininha. Xícara de chá é a grande. Então, a xícara de chá ela é uma medida receitas. Ela é utilizada como medida em receitas. Aí vamos supor que está lá que você tem que usar 1/2 xícaras de chá de óleo. Você vai pegar aquela xícara, colocar óleo nela e vai usar ela como medida de óleo. Tá? Aí alguém pensa assim, 1/2, o que é isso? Ah, já sei. É 1 litro, é uma xícara 2 vezes. Aí eu coloco uma xícara 2 vezes. Ah, não, já sei, é só uma xícara. Ah, não, já sei, 2 xícaras. Esse é o problema. As pessoas, em muitos casos que a receita não dá certo, é porque não entende o número fracionário. O número fracionário, como vocês podem ver aqui, pessoal, eles têm o numerador, eles têm o denominador. Todo número fracionário tem um número em cima e um embaixo. Tá? Agora, o que representa cada um deles? O que representa o número de cima? O que representa o número de baixo? Isso tem uma leitura também. Tá? Tem uma leitura padrão. É o seguinte, pessoal. O que é o denominador? Por exemplo, se eu considero aqui a xícara, vamos supor que isso aqui é a minha xícara, a casinha dela. Se é 1/2, quer dizer o quê? Primeiro, o que significa barra aqui no meu número fracionário? A barra significa divisão. Tá? Por exemplo, quem joga futebol aí? Eu. Lá no meio da quadra tem o quê, gente? Hã? A linha. A linha, né? A linha não fica mais ou menos nessa posição que eu escrevi aqui? Aquela linha serve para quê? Para ficar um time de cá e um time de cá. Ou seja, para dividir os times antes de começar a partida. Ou na hora que acontece um gol, ou quando reinicia depois do primeiro tempo. Né? Dividir. Então, a linha aqui, a barrinha aqui, pessoal, significa divisão. Agora, o denominador, no caso aqui é o 2, quer dizer que a minha xícara foi dividida em 2. Então, se eu tenho aqui 1/2 xícaras de chá, eu vou pegar imaginariamente e vou dividir a minha xícara em 2. Então, o denominador, é o número de baixo aqui, ó, o denominador, indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, se é 1/2, eu vou dividir o meu inteiro em 2. Se é 1/3, eu vou dividir o meu inteiro em 4. 3. Se é 1/4, eu vou dividir o meu inteiro em 4. Se é 1/5, eu vou dividir o meu inteiro em 5, Se é 1/6, eu vou dividir o meu inteiro em 6, Se é 1/7, eu vou dividir o meu inteiro em 7. 7. Se é 1/8, eu vou dividir o meu inteiro em 8. 8. Se é 1/9, eu vou dividir o meu inteiro em 9. 9. Se é 1/10, eu vou dividir o meu inteiro em 10. 10. Se é 1/11, eu vou dividir o meu inteiro em 12. 11. O número de baixo, a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. 1/2 indica que eu vou dividir em 2 partes. E o valor que vem em cima é o numerador, que ele indica a quantidade de partes que eu considerei, que eu pintei, que eu comi. Tá? Então, se é 1/2, dividir em 2 e vou, no caso aqui, preencher 1 com óleo. Certo? Agora, quando... Esse vocês sabem, né? Quando o objeto está dividido em 2 partes, a gente fala que ele foi dividido ao meio, meio. Quem foi que falou aí? eu. Então,
Denominador 2, a gente lê meio. No caso aqui é 1 meio. Certo? 1 sobre 2, 1 meio. Quando é dividido em 3 partes, alguém sabe como que a gente lê? 2 meio. Não. Por exemplo, se eu tiver essa fração aqui, ó, quer dizer que o meu inteiro está dividido em 3 partes. Como que eu leio essa fração? Com o denominador 3. Eu leio terço. Terço. Certo? Certo. Certo. E, por exemplo, a figura, quando ela está dividida em 4 partes. Como que eu leio? Quarto. Quarto. Inclusive, o local da casa que a gente dorme chama-se Quarto. quarto. Por quê? Porque antigamente, gente, as casas elas eram divididas em 4 partes. A sala, a cozinha, o quarto dos pais e o quarto das crianças. Isso era quase que um padrão, uma regra. Por isso, a gente chama de quarto. Por causa da ideia de que era dividido em 4 partes. Hoje as casas são divididas em 6 partes, 8 partes, 10 partes, né? Com um castelo aí tem 100 partes. Ok? Então, quando o denominador é 4, a gente lê quartos. Quando o denominador é 5, a gente lê 5. quintos. Tá? Por exemplo, a fração 1 sobre 5, a leitura dela é 1 quinto. Quando o denominador é 6, a gente lê Sexto. sexto. Ah, igual sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, terça-feira. Quando o denominador é 7, a gente lê Sétimo. sétimo. Quando o denominador é 8, a gente lê 8. oitavos. Tá? Quando o denominador é 9, a gente lê Nono. nono. Quando o denominador é 10, a gente lê Décimo. décimos. Isso, 1/10. Certo? A gente usa número ordinal. A partir do denominador, só não usa número ordinal no denominador 2, que é meio. Mas a partir do 3, a gente usa número ordinal. É o décimo, tá? Aí, ó, 3, terço, 4, quartos, quintos, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Do 11 até o 99, a gente faz uma leitura diferente, tá? Por exemplo, 1 sobre 11. Como que a gente lê isso, tio Adenauer? A gente lê, cuidado com os sons aí, gente. Tem gente assim, desenho animado. Não entendi. 1, 11. Acrescenta uma palavrinha. Avós. 1, 11, avos. Essa palavrinha, avos, gente, ela está presente, por exemplo, no dinheiro. A moedinha de 50, a gente chama ela de 50 o quê? 50 reais. Não, a moedinha. 50 centavos. Centavos. 50 centavos. Ó, 50 centavos. o que tem aqui? Avos. Avos. Ó, e o que tem aqui? 100. 100. Então, centavos é a junção, é a aglutinação da palavrinha 100 de avos. Então, seria, por exemplo, 50 centavos, 50, 100 avos. Ao invés de falar 100 avos, juntou as duas palavrinhas e virou centavos. Tá? Então, do 11 até o 99, eu leio normal, 1, 11, e acrescento a palavrinha avos. Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar.
Gente, cuidado com os ruídos aí da casa de vocês. Parece que tem gente assistindo desenho animado. Às vezes não é, né? Às vezes eu estou entendendo errado aqui. Você parece princesa, a vozinha. Não é só eu, não. Que tá vendo a mesma coisa. Mas vamos lá, continuando, pessoal. Aqui, ó. Conceito de fração, o que que é? É um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido. Tá? A fração é utilizada para representar um valor de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Numerador, como eu disse, responde ao número de partes que serão consideradas. Por exemplo, as partes que eu pintei, as partes que eu comi, as partes que eu peguei, tá certo? Denominador corresponde ao número de partes que o todo será dividido. 1 sobre 2, 1 meio, vai ser dividido por 2, ou seja, o 2 é o denominador. 3 quartos, o numerador é quem? É o 3, é a quantidade de partes que eu considerei. Mais um detalhe das frações, gente. Nós temos o que nós chamamos de fração própria, nós temos o que nós chamamos de fração imprópria, temos as frações mistas. Não, o que é isso misto? Misto vem de mistura. Tá? É porque, como o Miguel falou, a altura dele é 1,50 m, ou seja, 1,5 m. O 1 é parte inteira. O meio é parte fracionária. Então, eu tenho aqui uma representação mista. Tá? Uma representação mista. A representação mista é constituída, ela é formada por uma parte inteira e uma parte fracionária. 1,5 m, por exemplo, é uma representação mista. Tá? Ou seja, é uma mistura, parte inteira e parte fracionária ao mesmo tempo. Agora, qual a diferença de fração própria e imprópria? A diferença é simples, gente. Fração própria, o numerador é menor que o denominador. A fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Ó, 1 meio, o numerador é menor, fração própria. 7 terços, o numerador é maior, 7, a fração é imprópria. Tá? Então, nomes, quando o numerador é menor, fração própria, quando o numerador é maior, fração imprópria. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, eu passei uma atividade, tá? Essa atividade é para vocês copiarem, certo? Eu gostaria de pedir a vocês, para todo mundo ligar a câmera agora, rapidinho, só para me tirar uma foto aqui para postar lá no grupo. Quem puder, não, tio Daniel, eu estou no banheiro, não liga a câmera. Tá? Eu estou enrolado debaixo de coberta porque eu estou com frio hoje, tio Daniel, hoje vai ser o frio. Não precisa ligar, não. Eu sei que tem gente que às vezes está com frio, tá, né? Pronto. Se precisar desligar a câmera, pode desligar, não tem problema, não. Então, a tarefinha está aqui. Ó, eu passei essa tarefinha para vocês copiarem, tá? E é o seguinte, pessoal. Olha com bastante atenção aqui, né? Tá, tudo que eu falei naquela apresentação de slide está aqui, ó. Número fracionário. A parte de cima é o numerador. A parte de baixo é o denominador. O numerador é a quantidade de partes que eu pintei, eu comi, considerei. E o denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma fração com leitura 2 quintos. Fala, Augusto. Levantou a mãozinha. O áudio está desligado, Augusto. Essa tarefa eu já copiei. Isso, já copiou. Então, era para vocês copiarem, né? Aí eu tenho aqui, ó,
uma fração, quer dizer, uma barra em 8 pedaços. Eu dividi essa barra em 8 pedaços e considerei uma, ou seja, retirei dela uma parte, eu comi dela uma parte, eu pintei ela uma parte. Aí eu tenho uma fração 1 sobre 8. Como que eu leio essa fração 1 sobre 8? 1 oitavo, tá? Peguei a mesma barra, só que agora, a mesma barra dividida em 8 partes, só que agora eu considerei 4 partes nela. Eu pintei 4 partes, eu comi 4 partes, peguei 4 partes dela. Fala, Augusto. Se você vai mais para baixo, aí você vê a atividade Sim, nós vamos chegar na atividade agora. embaixo. Aham, Basta você descer um pouquinho que você vê a atividade. isso. Aí, no caso aqui, como que eu leio essa fração? 4 oitavos. 4 oitavos. A parte de cima eu leio normal, 4. A parte de baixo é que eu vou colocar fora o 2, quer dizer, do 3 até o 10, um número ordinal. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimos. Tá? Então, quando o denominador é 2, eu leio o meio. Quando o denominador é 3, eu leio o terço. Né? Do 4 em diante, números ordinais. Aí, pessoal, tá aqui, né? Preencha os quadros, observando as figuras de acordo com o modelo. Vamos lá. Ó, a letra A, o inteiro está dividido em quantas partes? Duas. Eu pintei quantas? Uma. A letra B, o inteiro está dividido em quantas partes? 8. Eu pintei quantas partes? 4. Letra C, está dividida em quantas partes? 4. Pintei quantas? 2. Isso. Então, vocês já entenderam, né? Vamos aqui para a nossa resposta. Ó, letra A, dividida em 2 partes, total de partes 2. Total de partes pintadas, 1. Fração, está dividida em 2, denominador 2. Uma parte pintada, numerador 1. Como se lê? No meio. Letra B. Partes pintadas. Então, quantas partes pintadas aqui na letra B? 4. Então, nessa parte, eu vou escrever 4. o número 4. Pode diminuir mais ainda aqui. Tia Denai, essa tarefa está no nosso envelope? Não, não tá. Essa aqui eu passei para vocês copiarem. Se você não copiou, infelizmente... Verdade. Eu Infelizmente... copiei. Então Eu pronto. copiei. Vou pegar o caderno. Aqui, 4. Total de partes. Vai dividir aqui em quantas partes, a letra B? 2. Não, gente. Conta todos os triângulos aqui. 8. 8. Então, está dividido em 8 partes, tem 4 partes pintadas. Como que fica a fração? 4 e oitavo. 4 oitavo. Isso, 4 sobre 8, né? Que é 4 oitavos. Como se lê? 4 aqui. Eu vou escrever mais para cima um pouquinho. 4 oitavos. Pronto. Letra C, pessoal. Tem quantas partes pintadas aqui na letra C? 4. Não. Partes pintadas. 2. 2 partes pintadas.
Então, eu vou vir aqui e vou escrever o número 2. Total de partes. Ou seja, quantas partes está dividido aqui? 4. 4. Como que fica a fração? Ó, o número de cima? 2. Isso. 2 quartos. 2 quartos. Quartos. O número de cima são as partes pintadas. O número de baixo é o total de partes. Fica 2 quartos. Letra D. Tem quantas partes aqui na letra D, pessoal? 2. Tem 2 partes. Só fazer um negócio. Ah, tá. Então, tem 2 partes pintadas, né? 2 partes pintadas. E o inteiro aqui na letra D está pintado em quantas partes? 2. Em 2 partes também. Como que fica a fração? 2. 2 sobre 2, que é 2 meios, né? Ô, professor, Ah, não sou eu que tô ouvindo uma vozinha de princesinha pois é, gritando? tem alguém que está ouvindo desenho animado, gente. Vai para um outro ambiente, você não dá conta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não, principalmente se o outro for um desenho. Se fosse eu, ia estar olhando só no desenho. Verdade. Vai para um outro ambiente, desliga essa TV. Eu estou ouvindo desde o começo da aula. Desde o começo eu estou ouvindo. Pisa na barata. Pisa na barata. Eu até pensei que poderia ser aqui em casa, mas eu lembro que eu tô sozinha aqui. Eu nunca acordado. É voadora. Vou matar logo essa zorra. Então, pessoal, até aqui a letra D. Todo mundo terminou ou ainda não? Deixa eu dar uma olhadinha. Terminei. Não ainda. Eu também. Olha bem, pessoal. O horário aqui, ele vai expirar, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vou fechar aqui, porque ele já vai encerrar. Daqui a 5 minutos, mais ou menos, eu abro um novo ambiente, vocês tomam água,